Talvez exista hoje dentro de nós uma preocupação silenciosa pela família. Talvez o coração esteja pensando nos filhos, no casamento, nos desafios financeiros, nas enfermidades, no desgaste emocional dentro do lar, ou até em situações que ainda não conseguimos resolver. E justamente por isso, esta oração da manhã se torna tão necessária. Quando buscamos o Senhor em favor da nossa casa, estamos declarando que a última palavra não pertence ao medo, ao caos, à divisão nem à escassez. Pertence ao Deus que restaura, protege, provê e sustenta. Ao colocarmos a nossa família diante dele, estamos cobrindo cada cômodo, cada relação, cada necessidade e cada futuro com a bênção que vem do alto. Não estamos apenas começando mais um dia, estamos consagrando a nossa casa ao Senhor e convidando a presença dele para reinar sobre tudo o que somos e sobre tudo o que vivemos. Se hoje existe qualquer área da nossa família que precise de cura, direção, reconciliação, livramento ou fortalecimento, permaneçamos juntos até o final, porque esta será uma manhã de clamor, fé e entrega. O Deus que vê o que acontece dentro da nossa casa também conhece o que ninguém vê dentro do nosso coração. Ele sabe onde existe cansaço, onde existe batalha, onde existe amor ferido, onde existe espera e onde existe necessidade de intervenção. E quando nos unimos em oração, algo começa a se mover no mundo espiritual e também dentro de nós. O Senhor pode trazer ordem ao que parece confuso, descanso ao que está sobrecarregado e esperança ao que parecia enfraquecido. Que esta palavra prepare a nossa alma, fortaleça a nossa fé e nos conduza a um momento profundo de busca, porque um lar entregue a Deus se torna um lugar de refúgio, direção e bênção. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Nesta manhã, nos colocamos diante de Ti para consagrar a nossa casa, reconhecendo que o nosso lar precisa mais da Tua presença do que de qualquer recurso terreno, mais da Tua paz do que de qualquer solução apressada, mais da Tua direção do que da nossa própria compreensão. Conforme está escrito em Salmo capítulo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E por isso nós te pedimos, edifica o nosso lar com as Tuas mãos, firma os alicerces da nossa família na Tua verdade, sustenta as paredes emocionais da nossa casa com a Tua graça e estabelece sobre nós um ambiente de fé, amor, respeito, temor e união. Que o nosso lar não seja apenas um lugar de convivência, mas um território consagrado, onde a Tua voz tenha liberdade, onde a Tua palavra seja honrada e onde a Tua bondade seja percebida nas pequenas e grandes coisas. Afasta da nossa casa toda confusão, toda instabilidade, todo peso invisível e toda influência contrária à Tua vontade. Faz do nosso lar um lugar de descanso para a alma, de abrigo em tempos difíceis e de fortalecimento para cada membro da família. Estendemos diante de Ti cada espaço da nossa casa, desde a porta de entrada até os lugares mais silenciosos e escondidos, pedindo que a Tua luz visite aquilo que os nossos olhos não conseguem perceber. Se houver em nosso lar qualquer atmosfera de opressão, frieza, dureza, medo, tensão ou desânimo, que a autoridade do nome de Jesus dissipe agora toda a sombra e todo o peso espiritual. Declaramos que esta casa pertence ao Senhor, que esta família pertence ao Senhor, e que tudo o que fomos, somos e ainda seremos está debaixo do Teu governo. Assim como no Egito o sangue nos umbrais marcava proteção e livramento, pedimos que a Tua mão marque espiritualmente a entrada e a permanência da nossa casa, para que todo mal recue, toda seta seja quebrada
e todo intento contrário seja frustrado. Coloca sentinelas ao redor do nosso lar, conforme a tua fidelidade, e guarda-nos quando sairmos e quando voltarmos, quando estivermos reunidos e quando estivermos separados por compromissos do dia. Que haja paz nos quartos, sabedoria na mesa, mansidão nas conversas e reverência no ambiente do nosso lar. Colocamos diante de ti os relacionamentos dentro da nossa casa, porque sabemos que muitas vezes as maiores batalhas não acontecem do lado de fora, mas dentro do coração de quem convive conosco. Se houver palavras mal resolvidas, mágoas acumuladas, silêncios pesados, impaciência, desgaste emocional ou feridas antigas entre nós, visita-nos com o teu poder restaurador. Ensina-nos a falar com brandura, a ouvir com humildade e a agir com misericórdia. Que o amor descrito em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, não seja apenas uma passagem conhecida, mas uma realidade prática dentro do nosso lar, moldando a nossa forma de tratar uns aos outros. Livra-nos de responder com dureza, de alimentar discussões desnecessárias e de permitir que pequenas rachaduras se transformem em grandes distâncias. Dá-nos sensibilidade para perceber a dor do outro, maturidade para buscar reconciliação e temor para não entristecer o teu espírito dentro da nossa própria casa. Que onde houve desgaste, nasça cura. Que onde houve frieza, floresça afeto. Que onde houve divisão, o Senhor estabeleça unidade. Derramamos diante de ti as preocupações que carregamos pela nossa família, porque muitas delas só nós e o Senhor conhecemos. Há temores que não verbalizamos, noites em que pensamos demais, cenários que tentam se formar na mente antes mesmo de acontecerem, e pesos que se acumulam na alma de forma silenciosa. Nesta manhã, escolhemos entregar tudo isso em tuas mãos. Conforme está escrito em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Recebe os pensamentos aflitos que envolvem a nossa casa. Recebe as inquietações sobre o futuro. Recebe os medos em relação ao que ainda não sabemos e cobre tudo isso com a tua paz, que excede todo entendimento, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. Não permitas que o nosso lar seja governado pela antecipação do medo, mas pela confiança de que o Senhor já está presente no amanhã que ainda não vimos. Ensina-nos a viver este dia com sobriedade, confiança e descanso interior, sabendo que a nossa família está guardada pelo Deus que nunca dorme. Pedimos que a tua presença transforme o ambiente espiritual da nossa casa de maneira profunda e constante. Não queremos apenas momentos emocionais ou visitas passageiras da tua graça. Nós desejamos habitação, permanência, comunhão e governo espiritual. Que a tua palavra tenha lugar em nosso lar. Que a oração não seja esquecida, que o louvor encontre espaço, que o perdão circule entre nós e que o nome de Jesus seja honrado em nossas decisões. Assim como Josué declarou em Josué, capítulo 24, versículo 15, nós também afirmamos diante de ti: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faz dessa palavra uma marca viva sobre a nossa família. Levanta dentro do nosso lar um novo compromisso contigo, uma nova sede da tua presença e uma nova disposição para andar em fidelidade. Que a nossa casa não seja moldada pela cultura do mundo, mas pelos princípios do teu reino. Dá-nos discernimento para rejeitar tudo o que enfraquece a fé e sabedoria, para cultivar tudo aquilo que fortalece a comunhão contigo. Que a presença do Senhor seja o centro invisível, porém real, da nossa rotina diária. Visitamos em oração aqueles momentos em que o cansaço tenta atingir a estrutura da nossa família. Há dias em que o peso das responsabilidades, das cobranças, das contas, das dores emocionais e do desgaste da rotina parece roubar a leveza do lar. Nesses momentos, pedimos que o Senhor derrame renovação sobre nós. Onde houver exaustão, sopra descanso. Onde houver sobrecarga, libera alívio. Onde houver sensação de abandono, manifesta o teu consolo. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, chamou os cansados e sobrecarregados
para encontrar descanso nele, e hoje levamos a ti o cansaço da nossa família. Descansa a mente de quem já acorda preocupado. Fortalece o coração de quem está sustentando muito em silêncio. Reanima quem perdeu o ânimo dentro da própria casa. Que a tua presença traga um novo fôlego ao nosso ambiente familiar, para que não vivamos apenas resistindo aos dias, mas atravessando cada etapa com esperança renovada. Dá-nos graça para continuar, equilíbrio para não desmoronar e sensibilidade para perceber que o Senhor está nos sustentando, mesmo quando as forças parecem pequenas. Intercedemos nesta manhã pelo coração de cada membro da nossa família, porque sabemos que somente o Senhor conhece o mundo interior de cada um. Há lutas que não aparecem no rosto, dores que não são compartilhadas, conflitos internos que não ganham voz e pensamentos que vão se tornando pesados em silêncio. Nós te pedimos que visites cada coração com cura, discernimento e libertação. Onde houver tristeza escondida, derrama consolo. Onde houver confusão interior, estabelece clareza. Onde houver ressentimento, faz nascer perdão. Onde houver vazio, manifesta a tua plenitude. Tu és o Deus que sonda a mente e prova o coração, como declara a tua palavra, e por isso nada dentro da nossa família te é desconhecido. Trabalha em áreas que nós não sabemos alcançar. Corrige o que precisa ser corrigido. Restaura o que foi quebrado e fortalece o que está enfraquecido. Que cada pessoa em nossa casa seja tocada pela tua mão de forma pessoal, verdadeira e transformadora. Que o nosso lar seja um lugar onde vidas são curadas por dentro e alinhadas com o teu amor. Levantamos um clamor especial por proteção e bênçãos sobre os nossos filhos, sejam eles pequenos, crescidos, próximos ou distantes, porque sabemos que herança do Senhor são os filhos, conforme está escrito em Salmo capítulo 127, versículo 3. Nós os apresentamos diante de ti como presentes que vieram das tuas mãos e pedimos que a tua cobertura esteja sobre cada passo deles. Guarda-os quando saírem, protege-os quando estiverem longe dos nossos olhos, livra-os de acidentes, más companhias, decisões precipitadas, influências destrutivas e armadilhas visíveis e invisíveis. Derrama sobre eles sabedoria, temor, discernimento e fome da tua presença. Que sejam ensinados por ti, como anuncia Isaías capítulo 54, versículo 13, e que a paz deles seja abundante. Se houver filhos atravessando fases difíceis, rebeldia, confusão, dores emocionais ou afastamento espiritual, alcança-os com a tua misericórdia. Faz com que a tua voz seja mais forte do que qualquer sedução do mundo. Planta no interior deles amor pela verdade, respeito pelos caminhos retos e desejo de viver de forma agradável diante de ti. Abençoa o presente e o futuro dos nossos filhos e não permita que nenhum plano maligno prevaleça contra a vida deles. Também colocamos diante de ti o trabalho das nossas mãos e a necessidade de provisão dentro da nossa casa. O Senhor conhece as contas, os compromissos, os desafios financeiros e as preocupações que surgem quando pensamos no sustento da família. Por isso pedimos que o Senhor abençoe o nosso emprego, fortaleça quem está trabalhando e abra portas para quem está procurando uma oportunidade. Onde houver desemprego, faz surgir caminho. Onde houver portas fechadas, manifesta favor. Onde houver humilhação, devolve dignidade. Onde houver escassez, mostra que o teu braço continua poderoso para prover. A tua palavra diz em Salmo capítulo 90, versículo 17: confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que haja estabilidade, crescimento, honra e sustento vindo de ti. Livra-nos de ambientes injustos, de portas enganosas, de propostas que afastam a nossa família da tua vontade e de todo recurso que pareça solução, mas traga peso espiritual. Dá-nos sabedoria para administrar o que chega, fidelidade para honrar o Senhor com o que recebemos e paz para confiar que o sustento do nosso lar não vem apenas do esforço humano,
mas da tua provisão diária. Apresentamos diante de ti a saúde da nossa família, clamando por livramento de enfermidades, fortalecimento do corpo e cura para todos os que estão enfermos. O Senhor conhece cada diagnóstico, cada dor, cada sintoma, cada exame aguardado, cada tratamento em andamento e cada preocupação silenciosa que a enfermidade traz para dentro de uma casa. Nesta manhã, nós declaramos que Tu continuas sendo o Deus que sara. Conforme está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Tu és o Senhor que nos sara. E em Isaías capítulo 53, versículo 5, lemos que pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. Toca os corpos abatidos, fortalece os sistemas enfraquecidos, visita quem está em recuperação, consola quem está com medo e sustenta quem cuida de alguém enfermo dentro da família. Repreende enfermidades persistentes, livra-nos de males repentinos e cobre a nossa casa com tua misericórdia. Dá-nos saúde para viver os teus propósitos, prudência para cuidar do corpo e fé para continuar confiando mesmo em processos longos. Que o teu poder visite nossa casa com cura, alívio e renovação. Colocamos diante de ti o casamento, a aliança, a convivência entre marido e mulher e toda a relação que forma o núcleo da nossa casa. Sabemos que o inimigo tenta atingir o lar rompendo a comunicação, desgastando o respeito e enfraquecendo a união. Mas nesta manhã, nós pedimos que o Senhor fortaleça toda a aliança que precisa permanecer de pé. Onde houver indiferença, sopra sensibilidade. Onde houver distanciamento, gera aproximação. Onde houver feridas acumuladas, opera cura. Onde houver crises, dá sabedoria, mansidão e disposição para a reconstrução. Ensina-nos a não tratar com descuido aquilo que o Senhor deseja restaurar com honra. Que o amor seja renovado, que a fidelidade seja guardada, que o respeito seja preservado e que a presença de Deus seja o centro de toda a aliança dentro da nossa casa. Livra os casamentos da frieza, da dureza de coração, das distrações perigosas, das comparações e daquilo que lentamente destrói a confiança. Que o teu Espírito nos ensine a viver com compromisso, pureza e temor. Faz do relacionamento dentro do nosso lar um testemunho da tua graça e não um campo de desgaste contínuo. Erguemos diante de ti um pedido por sabedoria para conduzir a nossa casa em tempos de tantas vozes, pressões e confusões. O mundo oferece muitos caminhos, muitas opiniões e muitas propostas, mas nós queremos ouvir a tua direção acima de tudo, conforme está escrito em Tiago. Capítulo 1, versículo 5, se alguém necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Por isso, nós pedimos, dá-nos sabedoria para decidir, para responder, para corrigir, para orientar, para administrar e para discernir. Não permitas que a nossa família seja guiada apenas por impulso, medo ou conveniência. Dá-nos sensibilidade para perceber o momento certo de falar e o momento certo de silenciar. Ensina-nos a conduzir a casa com equilíbrio, firmeza e amor. Que não haja precipitação em nossas decisões, nem dureza em nossa liderança familiar. Faz-nos lembrar que uma casa abençoada não se constrói apenas com intenções boas, mas com escolhas guiadas pela tua luz. Que a tua sabedoria governe nossos horários, nossas conversas, nossos gastos, nossos planos e o caminho que estamos construindo juntos. Nós te apresentamos também os projetos, os sonhos e os planos da nossa família, porque muitas vezes sonhamos sem saber o que está alinhado com a tua vontade e desejamos coisas sem discernir se realmente nos farão bem. Por isso, rendemos diante de ti aquilo que estamos planejando, esperando ou construindo. Se algum plano nosso não vem de ti, corrige-nos com amor. Se algum projeto precisa amadurecer, ensina-nos a esperar. Se alguma direção precisa ser tomada, mostra-nos com clareza. Conforme Provérbios, capítulo 16, versículo 3, consagramos ao Senhor as nossas obras, e os nossos pensamentos serão estabelecidos. Não queremos correr adiante da tua voz, nem estacionar por medo quando o Senhor estiver nos chamando para avançar.
Que a nossa casa não seja movida por ambição vazia, mas por propósito. Dá-nos coragem para obedecer e prudência para não sair da tua direção. Que os sonhos da nossa família sejam purificados, fortalecidos e alinhados com aquilo que glorifica o teu nome. Faz com que cada plano bom floresça no tempo certo e cada estrada errada seja fechada antes de causar dano. Nesta manhã, pedimos livramento contra todo tipo de mal que tente atingir a nossa família, de forma visível ou invisível. Guarda-nos dos acidentes, das notícias ruins, das armadilhas do caminho, das violências, das perdas repentinas, dos perigos que não conseguimos prever e das investidas espirituais que tentam alcançar a nossa casa. Conforme está escrito em Salmo capítulo 121, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e o Senhor é quem nos guarda. Guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Que nenhum mal prevaleça, que nenhuma calamidade nos domine, e que nenhum plano das trevas encontre espaço para prosperar contra nós. Levanta muralhas invisíveis ao redor do nosso lar e faz cessar tudo aquilo que tenta nos intimidar, enfraquecer ou paralisar. Debaixo da tua sombra descansamos, e em ti encontramos segurança. Dá-nos também discernimento para não abrir portas erradas, para não agir de forma imprudente e para caminhar com vigilância espiritual. Que a tua mão nos acompanhe durante todo este dia e em cada ambiente por onde passarmos. Trabalha, Senhor, a nossa maneira de viver em família nas coisas simples e diárias, porque sabemos que a santidade também se manifesta na rotina, nas escolhas pequenas, no tom de voz, na forma de servir e no modo como tratamos uns aos outros quando ninguém está vendo. Santifica o nosso cotidiano. Ensina-nos a não levar para dentro de casa aquilo que contamina o ambiente, endurece o coração ou afasta a mente da tua presença. Purifica as nossas palavras, o que assistimos, o que ouvimos, o que alimentamos dentro de nós e o que permitimos circular em nosso lar. Que a nossa casa não seja apenas limpa por fora, mas guardada por dentro. Se houver hábitos que enfraquecem a comunhão, revela-nos. Se houver comportamentos que ferem silenciosamente os vínculos da família, corrige-nos com graça e verdade. Ajuda-nos a construir um ambiente onde a paz não seja exceção, mas prática constante. Que o nosso lar reflita Cristo não só em momentos de oração, mas também na convivência diária, no cuidado mútuo, na honestidade, no serviço e na disposição de viver com integridade. Olha para aqueles da nossa família que estão distantes da fé, frios espiritualmente, machucados por experiências passadas ou resistentes à tua voz. Não desistimos deles, Senhor, porque sabemos que o teu braço não está encolhido e que o teu amor continua alcançando lugares onde nós não conseguimos chegar. Nesta manhã, colocamos diante de ti os nomes, os rostos e as histórias daqueles que amamos e que precisam de encontro verdadeiro contigo. Visita-os com misericórdia. Rompe barreiras de orgulho, incredulidade, dor e indiferença. Faz o que só o Senhor pode fazer. Convence, atrai, desperta e transforma. Que o teu Espírito gere neles fome da verdade, sede da tua presença e sensibilidade à tua palavra. Usa circunstâncias, encontros, palavras e processos para trazê-los de volta ao centro da tua vontade. Dá-nos também sabedoria para lidar com essas pessoas sem religiosidade, sem dureza e sem desistência. Que em nossa casa haja testemunho vivo, amor firme e perseverança em oração, até vermos a tua graça alcançando cada vida que ainda precisa voltar os olhos para ti. Sustenta a nossa família nas estações de espera, porque muitas vezes a ansiedade se intensifica quando algo demora a acontecer dentro de casa. Há promessas aguardadas, respostas que ainda não chegaram, processos longos, orações antigas e situações que parecem não mudar com a rapidez que desejamos. Mas nesta manhã escolhemos confiar que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não vemos tudo claramente. Conforme está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, tu fazes tudo formoso em seu tempo. Dá-nos paz,
para não apressar o que precisa amadurecer, e fé para não desistir do que o Senhor ainda está conduzindo. Ensina-nos a esperar sem murmurar, a perseverar sem desfalecer e a confiar sem nos entregarmos à incredulidade. Que a nossa casa não seja consumida pela impaciência, mas fortalecida pela esperança. Se houver dentro da nossa família algo que só o tempo e a tua mão podem alinhar, que nós sejamos sustentados com mansidão e firmeza até o dia da resposta. Que o período de espera não destrua a nossa fé, mas a aprofunde. Pedimos que o Senhor derrame sobre a nossa casa o espírito de gratidão verdadeira, não como uma frase repetida, mas como uma disposição interior de reconhecer a tua fidelidade em meio à rotina. Muitas vezes, o peso das necessidades tenta nos fazer enxergar apenas o que ainda falta. Mas hoje queremos lembrar aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já livrou, aquilo que o Senhor já restaurou e aquilo que o Senhor tem sustentado em silêncio. Dá-nos olhos para perceber os teus cuidados diários, que a nossa família não viva murmurando, reclamando ou alimentando um ambiente de constante insatisfação. Ensina-nos a honrar o pão que chega à mesa, a saúde que ainda temos, as portas que o Senhor abriu, os livramentos que nem vimos e a oportunidade de estarmos juntos em mais este amanhecer. Que o reconhecimento da tua bondade fortaleça a fé dentro do nosso lar. E quando houver dias difíceis, que ainda assim a nossa casa continue se lembrando de que tu permaneces fiel, presente e digno de confiança. Declaramos nesta manhã que a nossa casa será um lugar de bênção e não de maldição, de vida e não de morte, de edificação e não de destruição. Pelo poder do nome de Jesus, renunciamos tudo o que tenta se levantar contra o propósito de Deus em nossa família. Renunciamos palavras lançadas em ira, pensamentos de derrota, expectativas de fracasso, acordos com o medo e toda mentalidade contrária à esperança que vem do Senhor. Pedimos que o teu Espírito renove a atmosfera do nosso lar e nos ensine a abençoar com a boca, a construir com as atitudes e a fortalecer com a presença. Que a nossa casa seja conhecida pela paz, pelo respeito, pela fé e pela confiança em Deus. Que as gerações da nossa família sejam tocadas pela tua misericórdia. Faz com que o nosso lar se torne um testemunho vivo de que o Senhor ainda restaura ambientes, cura histórias e levanta famílias para a tua glória. Que aquilo que parecia frágil seja fortalecido e aquilo que parecia ameaçado seja guardado por ti. Encerramos esta primeira parte da nossa oração ainda na tua presença, declarando que este dia, esta casa e esta família estão consagrados a ti. Não queremos sair deste momento apenas com palavras ditas, mas com a alma alinhada, o coração fortalecido e a fé renovada. Recebe o nosso clamor e continua trabalhando naquilo que apresentamos diante de ti, mesmo naquilo que ainda não sabemos pedir como convém. Conforme Romanos capítulo 8, versículo 26, o teu Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, e por isso confiamos que até os gemidos mais profundos da nossa família são conhecidos por ti. Vai à frente de cada pessoa da nossa casa neste dia. Acompanha-nos no trabalho, na escola, nas decisões, nos caminhos e nos ambientes. Faz-nos lembrar, ao longo das horas, que o Senhor está edificando o que te entregamos, que a tua bênção repouse sobre o nosso lar, que a tua mão permaneça sobre a nossa família e que o teu nome seja honrado em tudo o que vivermos. Seguimos em oração, certos de que o Deus que guarda a casa também guarda os corações que habitam nela. Avança sobre aquilo que ainda não conseguimos nomear dentro da nossa casa, porque existem pesos que se manifestam no comportamento, no silêncio e na atmosfera, mas cuja raiz só o Senhor conhece plenamente. Há dias em que tudo parece aparentemente normal, porém por dentro existe uma fadiga invisível, uma tensão que ninguém explica e uma sensação de que algo precisa ser tratado com urgência no mundo espiritual. Por isso, abrimos diante de ti as áreas ocultas do nosso lar. Sonda-nos profundamente, como diz Salmo capítulo 139, versículo 23 ao 24, e vê se há em nós algum caminho mau,
conduzindo-nos pelo caminho eterno. Revela hábitos disfarçados, sentimentos abafados, desgastes silenciosos e brechas que foram se instalando aos poucos. Não permitas que convivamos com aquilo que nos adoece por dentro sem perceber. Dá-nos coragem para encarar a verdade, humildade para reconhecer o que precisa mudar e disposição para permitir que a tua luz entre onde antes havia resistência. Que a nossa casa não viva apenas de aparência, mas de verdade, cura e transformação real diante da tua presença. Derrama sobre o nosso lar a graça da disciplina santa, porque uma casa abençoada também precisa aprender constância, obediência e ordem. Muitas vezes desejamos milagres grandiosos, mas negligenciamos pequenos atos de fidelidade que sustentam a vida espiritual dentro da família. Ensina-nos a sermos fiéis no secreto, perseverantes naquilo que é simples e comprometidos com aquilo que fortalece o lar ao longo do tempo. Que não sejamos uma família movida apenas por impulso espiritual em momentos de necessidade, mas uma casa que constrói rotina com Deus, reverência nas escolhas e responsabilidade diante da missão de viver para a tua glória. Conforme Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23, declara que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ajuda-nos também a renovar diariamente o nosso compromisso contigo. Dá-nos perseverança para não abandonar o que edifica, firmeza para não retroceder no meio do caminho e amor suficiente para continuar cultivando um lar alinhado com o teu coração. Que a constância da nossa casa revele que estamos sendo moldados por ti. Toma em tuas mãos a memória da nossa família, porque muitas histórias carregam marcas antigas, lembranças dolorosas, palavras que feriram, perdas que deixaram vazio e acontecimentos que ainda influenciam a maneira como vivemos hoje. Sabemos que o passado, quando não é tratado, continua ecoando nas decisões, nos medos e até na maneira como amamos. Por isso pedimos que o Senhor visite a nossa memória familiar com redenção, não para apagar a história, mas para curá-la. Não para fingir que nada aconteceu, mas para quebrar o poder que certas dores ainda tentam exercer sobre nós. Que aquilo que nos feriu não determine o nosso futuro. Que traumas antigos não governem a nova estação que o Senhor deseja construir em nossa casa. Conforme está escrito em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Faz essa novidade alcançar também a nossa história familiar. Onde houve vergonha, planta dignidade. Onde houve abandono, estabelece pertencimento. Onde houve lágrimas guardadas, derrama cura que alcance gerações. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial, que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seus améns aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe. Guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.